Olá pessoal, seja muito bem-vindo à fantástica série de vídeos de Argioton, o planeta dourado. Nós vamos conhecer uma fantástica história de um caso de abdução. Verídico ou não, você decidirá. No meu caso, eu decidi por ser verídico, de acordo com as coisas que eu li e que sempre condizem com não só todos os casos ufológicos de abdução, mas com aquelas verdades que a gente sente lá dentro. Eu vou decidir se isso é verídico ou não, porque assim como vocês, eu estou entrando em contato com este relato pela primeira vez aqui agora gravando. Então vai ser uma surpresa também para mim ao longo da gravação. Parece que os seres gostam de pessoas que pilotam veículos, porque até hoje todos os casos, os relatos que a gente narrou aqui foram deste modo que sucedeu-se os encontros. Com este não foi diferente, ele era um motorista, trabalhava construindo uma barragem lá em Minas Gerais, em Planura, você aí de Planura. E em setembro, foi no mês de setembro de 1973, há 45 anos atrás, ocorreu este incidente, este encontro. E ele foi conduzido até o planeta Argioton e lá ele viu como funcionava aquela sociedade, nos relata, e dentre muitas outras coisas, né? O caminho até lá, as conversas, os ensinamentos, as aprendizagens e tudo mais, né? Propósitos daqueles seres. Tudo mais ele vai falar pra gente, isso é muito legal, né? Realmente naquele momento, nessa época, em 1970 e poucos, era bem mais comum essas abduções, né? Hoje em dia já não tem tanto quanto, pelo menos relatado. E é importante dizer também que há 45 anos atrás a tecnologia eram outras, as tecnologias eram outras, e as organizações sociais também eram diferentes. Então isso fica interessante pelo que ele relata. Ele relata algo que a gente vê hoje em dia, nos dias de hoje, e ainda virá a ver no avanço das nossas tecnologias. Lá neste planeta já era comum, até mesmo coisas que naquela época nem se sonhava em ter, como celulares, né? Que a gente controla com o dedo. Em Argioton era algo comum, mas quando iria se imaginar isto naquela época? Dentre muitas outras coisas, né? Então, iremos com vocês nesta belíssima aventura que durou 2 dias lá em Argioton. E aqui na Terra se passou um tempo diferente? Vamos descobrir também, né? Então ele encontrou uma comitiva lá no Universo Palácio Hotel, como ele chamou, né? Onde ele recebeu muitas informações de como se organiza cada área da sociedade, a função social e etc. Será que é muito diferente aqui da Terra? É muito diferente. Será que é mais eficiente e mais eficaz? Com certeza. Será que funciona? Na minha opinião, dá muito mais certo que a nossa. Bom, gente, a nossa não deu. Nós vamos começar a nossa história em um momento já. A gente vai pular umas partes que eu considero chatas, que é a vida cotidiana dele, né, lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Não que a vida cotidiana seja chata, mas todo mundo já conhece o que é a vida cotidiana. Não nos interessa muito no momento. Então ele foi transferido, que eu posso resumir, é que ele foi transferido para Planura, lá em Minas Gerais, para a construção de uma barragem. E tudo se passou enquanto estavam acontecendo estas obras e que ele tinha que se transportar de um ponto a outro. E tudo mais a gente vai contar por aqui, certo? Ele era uma pessoa que era casado, e ele foi com a mulher dele para a Planura, onde eles estabeleceram acampamentos, né? Uma vila para morar, apenas para construir esta barragem. Era uma hidrelétrica, né? Hidrelétrica. Bom, então nós vamos começar neste momento. Não poderia jamais iniciar minha fantástica aventura sem mencionar certos acontecimentos que estavam ocorrendo no roteiro de ida e volta para a obra. Acontecimentos que estavam ocorrendo no roteiro de ida e volta para a obra. Acontecimentos que davam origem a diversos acidentes e que nunca tinham explicação. Planura é uma cidade plana, como diz o nome. Não existem morros nem serras, somente algumas elevações que qualifiquei como chapadas. A estrada de terra batida, bem conservada pela companhia, muito tempo atrás, devia ter uns 13 quilômetros da vila até a obra. 13 quilômetros. Tinha alguns pontilhões em seus trechos para atravessarmos os riachos que vinham das fazendas de que desaguavam no Rio Grande.
que não é nem do sul nem do norte. É o do meio. Numa pequena parte da estrada, crescia um mato verde de altura de quase 2 metros, parecendo um canavial. E era exatamente nesse trecho que acontecem os mais estranhos acidentes, sem vítimas, e que tenho certeza que até hoje ninguém soube desvendá-los. Os mistérios que vou relatar ficaram guardados comigo durante 20 anos. Imagina, né? Ele só escreveu o livro depois de 20 anos de tudo ter acontecido. Foi um pedido dos seres aos quais ele encontrou. Show. Tudo aconteceu depois que eu comecei a trabalhar na hidrelétrica, Porto Colômbia. A maioria dos nossos colegas motoristas já haviam passado por acidentes e acontecimentos estranhos fora do comum, havendo muitos deles iniciado as investigações com a chefia da obra, polícia e vigilância, mas sem nenhum resultado positivo. Os carreteiros e caminhoneiros, caminhoneiro de novo. Nosso querido Arthur Belletti era tratoreiro da prefeitura, também andava pra fora, em lugares com lago, né? Porque, segundo o Carran, é muito importante ter água em volta desses acontecimentos. Ele era de Sarandi, né? Uma cidade aqui um pouco mais ao norte. Esse era o Arthur Belletti. Agora esse aqui é lá da terra do pão de queijo. A maioria dos nossos colegas, né, já tinham passado por essas coisas. Os carreteiros e caminhoneiros que transportavam material pesado para a obra permanecem pertencentes da firma das capitais, né? Sempre comentavam que quando passavam a noite naquele trecho, seus veículos apresentavam defeitos nos carburadores, falta de gasolina e sentiam medos e arrepios. Vamos fazer um tour por lá. Para nós, o motivo dos risos era o comentário do dia. Assim, o tempo ia passando e de vez em quando novos acidentes. Não tenho nenhuma intenção de fantasiar os relatos. Não deixo de relatá-los porque faz parte desta aventura, pois é o elo principal da corrente e faltaria o pivô da história. Então agora não falta mais. Numa bela manhã de sol, no mês de setembro, este mês aqui, de setembro... Não sei se é este mês aí. De 1973, logo depois do café com pão de queijo, o dono de uma pequena fazenda situada à margem da estrada que dava acesso à obra e o trecho citado, chamou seu empregado responsável pelo trator. Trator de novo, vamos passar de trator por lá. Então, solicitando que fosse arar uma pequena área de terra do outro lado da rodovia. Terras que deviam ser preparadas para receber as primeiras sementes antes da chuva do mês de setembro. O jovem rapaz, obedecendo às ordens do seu patrão, seguiu para executar a tarefa, não sabendo o que iria acontecer, algo estranho em sua vida. E, Hélio, o inevitável aconteceu. Sempre acontece. Na nossa vida também vai acontecer o inevitável. Daí a gente evita, pessoal. Ao passar pela porteira que dava acesso à estrada, um veículo que vinha no sentido da obra bateu no meio do trator, cortando-o pelo meio. Foi o tempo do tratorista ser jogado para 10 metros do local e sofrer alguns arranhões e um grande susto. Ele alegou às autoridades que foram investigar os fatos que o veículo era um basculante de cor verde e que não tinha carroceria, e sim uma travessa larga de cada lado. Para concluir, o referido caminhão não havia aparecido na obra e na estrada não havia outra saída. O caso foi dado por encerrado pelas autoridades locais. Alguns dias depois, uma caminhonete F100... F100? Tá arriscado, mas acho que é a F1000. Levava uma turma de operários para a vila, e no mesmo local dos acontecimentos, o tampão da frente levantou-se, deixando os operários assustados. Eu e a chefia justificou que o motorista não tinha fechado bem o tampão. Mas lógico. Uma semana depois, saí da obra levando os chefes dos setores para almoçar em suas casas, como fazia todos os dias, e quando passávamos ao local, o vidro da frente da Kombi recebeu uma pedrada, espatifando-o em mais de 100 pedaços. Então, realmente aquele era um trecho um tanto quanto curioso. Para a surpresa dos chefes, eu não estava em alta velocidade e não havia passado nenhum veículo em alta velocidade que o motivasse o deslocamento da pedra. Vocês não acham que seria muita coincidência tudo isso no mesmo trecho da estrada? Mas muito mais aconteceu e eu estou relatando apenas alguns. Às 7 da manhã,
de uma outra semana, um caminhão saiu atrasado para buscar uma turma de operários da vila. É lei na empresa que todos estes veículos atendam com capotas de lona os bancos, cubram, né? Para que os operários estejam livres do sol ou da chuva de outros acidentes. Este veículo saiu da garagem e quando chegou à vila estava sem a lona e sem os bancos. Pergunto, onde estariam eles? Numa sexta-feira do mesmo mês, lembrando que era setembro, eu estava no setor de transporte como um simples motorista, substituindo um colega que tinha tirado férias. O telefone tocou e solicitaram um veículo para conduzir 10 operários à cidade de Frutal. O pedido vinha do escritório da parte hidráulica. Eram 22 horas e a turma estava pronta para ir descansar, depois de longas horas de trabalho. Não era normal sairmos depois das 22 horas e voltarmos quase meia-noite, pois desde que eu estava trabalhando na companhia, minhas tarefas eram sempre de dia e pouquíssimas vezes cheguei às 19 horas da noite. Logo me veio o medo e o receio de ter que passar no local de volta sozinho. Recebi o romaneio e quando ia saindo, um colega de serviço me disse rindo: "Hoje será o dia de encontrar o fantasma da meia-noite." Eu lhe respondi: "Se a fantasma for bonita e sensual, faremos um programa ao luar." Era o dia de passar para aquela estradita. Não sabendo que ele tinha razão e que meu dia havia chegado, aquela noite marcava o momento exato do meu encontro com o extraterrestre. Saí com a caminhonete e verifiquei se tudo estava em ordem. O encarregado da turma foi na cabine comigo e o restante na carroceria, todos bem acomodados. Ao passar pela guarita, o guarda que estava de plantão me disse: "É hoje, Sanias. Sua hora chegou", e sorriu todo satisfeito. Tudo na base da brincadeira, saímos e a noite estava quente e agradável, o céu estava livre de nuvens. Para passar o tempo até a cidade de Frutal, fomos batendo papo, falando de festas, pescarias e outros tipos de lazer. Até chegarmos em Frutal, a noite já não era a mesma e o tempo havia mudado, ficando mais escura, obviamente, e mais fria. A cidade estava deserta, tudo era um imenso silêncio. O relógio da pequena matriz batia 22 horas e 50 minutos. Era exatamente o tempo que eu tinha gasto até ali, 50 minutos. Frutal se destacava por ser uma cidade maior que Planura. Seu comércio era mais atacadista para atender as fazendas vizinhas. Futuramente, em virtude de energia barata, muitas indústrias deveriam se instalar ali. Quando parei o veículo, todos estavam alegres e sorridentes. Desejaram-me boa viagem de volta. Fiz calmamente a volta da caminhonete e saí em retorno à obra. Depois que tinha passado o posto de gasolina, parei no acostamento para respirar um pouco aquele ar puro. A noite havia tomado um novo aspecto e estava triste e frio. Olha, que nem nós estamos aqui vendo pela janela, que a gente está com a iluminação natural. E vem nuvem, fica escuro, sai nuvem, fica clara, vem. Agora no momento a nuvem está bem grossa, nuvem. Densa. Ele resolveu voltar à cabine e continuar a viagem. Não sei por que tive a impressão de que na hora que eu desci, havia alguém me seguindo. Senti um calafrio e meus cabelos do braço levantaram-se. Ou arrepiou-se. Meus pensamentos já não mais eram o mesmo. Pelo contrário, velho. Senti que havia no ar alguma coisa. Olha, tem realmente uma nuvem bem grande. Daqui a pouco daria um raio. Apertei o pé no acelerador e logo depois estava eu chegando no trevo de Planura. Olhei no relógio, faltavam 30 minutos para meia-noite. O susto já havia passado e achei melhor passar em casa para saborear um delicioso feito pela minha esposa. Um delicioso o quê? Ele não relata, mas... Deve ser a forma como falavam jantar. É, pode ser. Depois de 5 minutos já estava em casa. Encontrei minha esposa acordada, passando o uniforme dos garotos. Ela, como sempre, estava alegre e sorridente. Esquentou o café e colocou um pedaço de bolo de fubá na mesa. E com satisfação fiz aquele lanche. As crianças estavam já no segundo sono. Depois, com um beijo, me despedi. E logo estava no início da estrada que ia até a hidroelétrica. Olhei no relógio. Ia dar meia-noite.
As recordações dos acidentes foram passando um a um, parecendo um filme. O medo e o pavor iam a cada momento aumentando. Pensei no último acidente que motivou minha dispensa do cargo de chefia de transporte, que durou apenas 3 meses. Mas a vida é assim. Olha a crença dele. Nada se cria. Tudo se transforma. Hoje nós estamos aqui. Amanhã só Deus pode saber. Quem sabe tudo isso não teria sido por uma determinação divina. Com certeza foi, né? E assim eu ia seguindo viagem para a obra sem nenhuma pressa, esperando as horas passarem calmamente. Não sabendo que tudo aquilo era o início de uma determinação divina, que eu jamais poderia entender o que estava chegando a hora exata de uma longa viagem por 2 dias ao longo do espaço universal. Continuava a noite escura e fria. Parecia que ia chover, e me lembrei do que o fazendeiro ia arar. Parecia que ia chover, e me lembrei do fazendeiro que ia arar a terra para plantar suas sementes. Que iria arar a terra? Iria arar. É que de um momento para o outro ficou sem o trator. Mas graças a Deus nada aconteceu com o motorista. E neste momento voltei à realidade. Um medo descontrolado tomou conta do meu corpo. E foi aí que o inevitável aconteceu. E o próximo capítulo se chama A Bela é o Monstro. Agora, o porquê disto, nós vamos descobrir. O inevitável aconteceu, é a terceira vez que o inevitável. Naquele exato momento, apareceu no meio desta estrada uma figura de uma fera, fazendo sinal para eu parar. Que legal. Dessa vez apareceu a fera na estrada, né? Essa vai ser a thumbnail. Com o medo e receio que já estava tendo, o susto foi muito maior. Joguei o veículo no meio do matagal, na margem da estrada, brecando bruscamente. Brecando é frear. Sei que não tinha desmaiado, mas havia perdido todo o controle. Devido ao capim, não aconteceu nada ao veículo. Eu sofri somente o impacto da freada, tremi igual o vara verde. Como é que vara verde treme? Nos diga nos comentários. O silêncio era total. A noite ficara escura e fria. Tudo isso aumentava o meu pavor. Devo ter ficado imóvel por 5 minutos. Meu chapéu de Panamá tinha caído. Tirou o chapéu. E meus cabelos estavam molhados de suor. Logo em seguida, ouvi passos, cada vez mais perto da cabine. Em seguida, um lindo clarão fez clarear a vasta área do chapadão. E se viu o resto de luz sendo jogado de todas as cores para o ar. Que bonito. O silêncio voltou ao normal. Uma faixa de luz amarela rastejou na porta da cabine. Agora, a luz amarela é outra que é clássica, né? Todo caso de abdução é com a luz amarela. Seja este em 1920, em 30, ou 2048. Pellet, como de pouco tempo atrás, como da Bianca, como desse aqui de 47. Todos é a luz amarela, que vem de encontro ao que fala. O M, o Menino das Estrelas também. E naquele exato momento apareceu a fera, um ser humano, creia ele, né? Creio eu. Mas faltava pouco para ser muito feia. Jamais havia visto coisa igual. Seus olhos eram azuis e faiscavam quando olhavam para mim. Usava um capacete de 2 antenas. O Chapolin Colorado? Quem sabe? E nas pontas 2 luzinhas, uma verde e outra vermelha. Com certeza ele não contava com a astúcia dela. Isso com certeza não. Sua altura não passava de 1,65 m. E o seu corpo era por igual. Usava um macacão e por cima dele um manto, cheio de escamas na cor verde e marrom. Fez a porta abrir e olhando para mim fez um sinal de que era para que eu descesse da cabine. Levantei a cabeça e com um grande sacrifício movimentei as pernas que pareciam ter um peso de 20 quilos em cada uma, mas com certeza era mais. Desci devagar. Não havia uma resta de luz amarela que dava uma ideia de um tapete estendido. Não. E no chão havia? Desci devagar e no chão havia uma resta de luz amarela que dava uma ideia de um tapete estendido.
a fera me indicava que eu tinha que seguir aquele caminho da luz. Era o caminho da luz, realmente. O engraçado é que a fera mostrava o caminho e ok, vou lá. A luz. Olhei para frente e vi que a luz vinha de um foco de luminária de uns 50 metros de distância, logo abaixo do chapadão, que estava todo iluminado. Vi luzes sendo jogadas para todos os lados, de diversas cores, em um enorme monstro. Um enorme monstro, dizer. Tinha 3 andares, o enorme monstro. E parecia um grande pássaro de asas, saindo fumaça por todos os lados. Havia diversas garras e 6 cabeças. Essa é uma nave inédita. É uma customizada, estilizada. Customizada. Tive um momento de impacto e de pavor e vi que eu ia cair. No momento certo, a fera, sem colocar as mãos, me segurou como se fosse uma força sobrenatural. Um imã. Hoje escrevo tudo com a máxima naturalidade e os relatos os fatos sem fantasias. Vejo que depois de tudo que passei e senti, se não tive um colapso, é porque fui escolhido para aquela grande missão, a qual estou escrevendo após alguns meses passados, mesmo sabendo que hoje é 7 de janeiro de 1974. Então, o caso se passou em 7 de janeiro. Porém, somente 20 anos depois foi que ele divulgou. Fazer a divulgação desta super aventura vivida por mim. Ah, sim, ele pôde revelar em 94. Em 94, só que ele pôde revelar porque ele disse que iriam ter acontecimentos que ocorreriam no planeta entre o ano 2000 e o ano 2020. Isso está mais além da nossa série do livro. Muito bem. E por que de tudo isto? Eu vou relatar no decorrer dessa narrativa. Com aquela ajuda, para manter-me em pé novamente, segui o caminho determinado por aquela luz amarela. Passo a passo, fui chegando no fim do tapete iluminado, pertinho do monstro. Ali havia uma rampa de acesso com pequenas saliências de degraus e no fim, olhando para baixo, de baixo para cima, a altura de 2 metros, havia uma porta aberta, de 2 metros a porta, onde se via uma sala iluminada com uma claridade opaca amarela. Olha a luz amarela. Tive a intenção de correr no exato momento em que a fera me indicava com suas mãos escamosas, esverdeadas e amarronzadas, um sinal que eu deveria subir. Suba! E naquele segundo de tempo, procurei as forças, mas as pernas não encontrei para correr. Senti que meu corpo recebia naquele exato momento um jato de suor que me molhava o corpo inteiro. Era como se os poros abrissem e jogassem toda a água do meu corpo para fora. Somente veio um pensamento e com ele uma frase: seja tudo o que Deus quiser. Muito bem, Nélio. E por aí... Isso vai ser, não tem escolha. Ah, com certeza. E por aí continuará a nossa história no 2º capítulo. Eu espero que você esteja gostando. A história vai ficando cada vez melhor, que nem foi o caso do Arthur Berletti, dos Discos Voadores, que foi outra série aqui do canal que também tem este tema. E que é uma história verídica, real, na minha opinião, é real. Assim como foi também a série do Olho de Horus e do M. Do M. E a vida dentro da vida e as possibilidades do infinito. Essa série aqui é uma que veio se encaixar direitinho naquela. Eu acredito que esta civilização a qual ele vai encontrar, ela está um pouco antes no nível evolutivo de Akart, que era da série Os Discos Voadores. Está um pouco antes. Akart já é um pouco mais avançada a sociedade que esta, mas de qualquer forma já é muito mais avançada que a nossa. E a gente tem grandes aprendizados a tirar de lá. Veremos. Eu espero que você veja com a gente também. Eu agradeço muito a companhia de vocês. A gente se vê nos próximos capítulos. Um grande abraço e até mais!